Meio-dia e 41, mas agora a gente atentando para uma questão de suma importância, é que hoje é dia do maçom. A gente está aqui com essa entrevista especial com o presidente Tiago Canton Lins, dentre outros aqui também, acompanhando também maçom, o nosso gerente comercial, como disse o querido Luciano Reis, Paulo Almeida, também o contador Lúcio Oliveira, né, que também é maçom. E também o nome do outro cidadão aqui, Luciano, por favor. Nós temos aqui o Daniel Figueiredo, né, e o Tiago Lins, que é o presidente da loja Obreiros da Fraternidade. Ok, Daniel Figueiredo, então também seja bem-vindo. Mas começando, meu caro presidente Tiago, qual a origem da maçonaria? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ednei Santiago, Luciano Reis, Delmiro Filho. Boa tarde, toda a sociedade de Alagoinhas. Então, a maçonaria, ela teve sua origem, né, como maçonaria operativa na Idade Média, onde os pedreiros, né, como o nome maçom, ele é uma tradução do francês de pedreiros, né? Então eles se reuniam, né, nas grandes construções, e por volta do século XVI, XVII, né, a maçonaria passou a ser na formatação que a gente conhece hoje, que é a maçonaria especulativa, onde os maçons passaram a se reunir agora para melhorar como pessoa, né, na construção do seu templo interno, né, de se tornar pessoas melhores. Tiago Canton Lins, presidente da loja maçônica Obreiros da Fraternidade. Quais são os deveres exatamente de um maçom? O maçom, ele tem alguns deveres. Primeiro, para com a ordem maçônica, né, que é seguir as leis e regulamentos instituídas pela a nossa ordem. O maçom, ele tem deveres com a família e com a sociedade, né? Com a família, o maçom, ele deve agir de forma respeitosa com a esposa, com os filhos, né, servindo de exemplo, né, no convívio familiar. Com a sociedade, promover sempre o bem-estar social, participando e se engajando em projetos sociais, né, na sociedade, sempre se alinhando com o desenvolvimento social. Meu caro Tiago, quais são os 3 pilares da maçonaria? A maçonaria, ela se apoia em 3 grandes pilares, né, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A liberdade, porque o homem que vence e venceu a si mesmo, liberta-se de toda a opressão que o escraviza, né? A igualdade, porque a maçonaria reconhece que todos os homens nascem iguais. E a fraternidade, né, porque a maçonaria aspira que a compreensão reina entre seus adeptos e a fraternidade diminui os males, né, entre os povos. Tiago, o que mais vocês ouvem acerca da maçonaria? Vocês estão acostumados a ouvir de informações e que não é verdade? Então, Luciano Reis, a gente tem muitos questionamentos sobre a maçonaria, do que acontece no templo maçônico, né? Que só quem participa e quem acompanha a maçonaria de perto, né, consegue realmente entender o significado, a grandiosidade do que é a maçonaria. Primeiro, que a maçonaria, para que a pessoa faça parte, ela tem que acreditar num ente supremo, né, numa força criadora, que é o grande arquiteto do universo, que a gente conhece como nosso Deus. Então, acho que isso aí já desmistifica muita coisa, né, relacionada ao que a gente ouve aí da maçonaria. E segundo, que para que uma reunião maçônica aconteça, tem que estar com o que a gente chama de livro da lei, né, que no nosso caso é a Bíblia Sagrada. Ela tem que estar aberta em loja maçônica, né? Então essa daí também já acaba desmistificando muita coisa que a gente escuta aí na maçonaria, na internet, né, em redes sociais. Presidente Tiago, qual é a busca de um maçom? Então, o maçom, ele busca sempre o seu aperfeiçoamento, né, como ser humano, né, como pessoa melhor, né, com uma pessoa justa, reta. Então essa é a busca constante de um maçom, se tornar sempre uma pessoa melhor. Tiago, a maçonaria, tem muitas pessoas com essa dúvida, é uma religião? Não, Luciano Reis, a maçonaria, ela não é uma religião, ela é uma associação, né, filosófica, iniciática, né? Ela tem a sua parte
de fé, né, religiosa, porque a gente, para ser maçom, tem que crer no grande arquiteto do universo, né, que é Deus. Então a gente tem a parte de fé religiosa da maçonaria, mas a maçonaria ela aceita membros de todas as religiões, né, independente da religião que a pessoa siga ou acredite, ela pode fazer parte da maçonaria. Ouvinte, estamos entrevistando hoje, com prazer indescritível, o presidente da Loja Obreiros da Fraternidade Alagoinhas, Tiago Canton. Hoje é dia do maçom, viu, ouvinte? Então, na sequência, meu caro Tiago, o que é preciso para se tornar um maçom? Então, para ser um maçom, primeiro, né, tem que ser do sexo masculino, tem que ser convidado por um maçom regular, né, tem que zelar de uma reputação ilibada na sociedade, né, tem que ter mais de 23 anos e, como eu já falei, acreditar no grande arquiteto do universo. Tem que ter uma fé no grande arquiteto do universo. A maçonaria é uma organização secreta, Tiago, podemos dizer assim? A maçonaria, Luciano, ela já foi considerada antigamente uma associação secreta, né? Mas hoje em dia a gente costuma dizer que a maçonaria ela é uma associação discreta, é uma organização discreta, porque todo mundo sabe quem são os membros, quem frequenta, aonde as reuniões acontecem. Então a gente não tem nada de secreto, a gente é uma associação discreta. Tá explicado ali. Exatamente. Existe assim uma máxima, meu caro presidente Tiago, e a pergunta é: o que é uma grande loja? Então, a grande loja, né, ela é a organização central, é quem regulamenta e dá fundamentação para que as lojas maçônicas possam funcionar, né? Então, nós aqui, a Loja Obreiros da Fraternidade, a gente está ligado e vinculado à grande loja maçônica do estado da Bahia, que é quem regulamenta e dá fundamentação para que a gente funcione, né? Então, a grande loja é isso, é o poder central que regulamenta, né, as lojas maçônicas, o funcionamento das lojas maçônicas. Tiago, qual a importância, né, das mulheres dentro da maçonaria? Inclusive, antes da pergunta, a gente está aqui em nome de Genilza, né, a esposa do nosso amigo Gevaldo, abraçando a dona Rita Canton, sempre também fazendo o lado social aqui através do jornalismo da Digital. Viu, Tiago? A resposta do Luciano, por favor. Pronto, então, o papel da mulher na maçonaria, Luciano, a mulher tem um papel muito importante, porque ela é quem vai dar a fundamentação para que o homem possa participar das reuniões, né? Então, aproveitando aqui, mandar um abraço para minha esposa Itamara, que hoje é presidente do Clube da Fraternidade, né? E se engajar em projetos sociais. A nossa loja ela tem a ala feminina, né, que é o Clube da Fraternidade, que está sempre engajado em desenvolver projetos sociais, né, ajudando sempre que possível, né, com o apoio dos maçons também, né, para que esses projetos aconteçam. Ok, aqui Genilza, o ouvinte talvez não entenda, ela é esposa hoje, nosso amigo Gevaldo, que também é maçom. Mas por falar em quem é maçom, nosso querido contador Lúcio Oliveira, ele que é maçom, tem o seu prédio aqui anexo, a múltipla, a Digital FM. A gente pergunta para você, Lúcio, qual a importância do Dia do Maçom na sua concepção? Boa tarde. Boa tarde, Ednei. Saudar a venerável da loja, que profanamente chamamos de presidente, né, como as associações, as entidades juridicamente, né, constituídas no nosso país, Tiago Lins, a quem eu saúdo a todos os maçons hoje, pela passagem do Dia do Maçom. O Dia do Maçom, na verdade, ele tem muito a ver com um evento que decorre da independência do país. A data é muito próxima, né, a comemoração que se aproxima aí do 7 de setembro, mas é uma data histórica para os maçons, o 20 de agosto, por conta da independência do país, e que os maçons tiveram um papel muito relevante nesse processo todo, e para nós desencadeia todo esse processo que vai culminar com as homenagens à independência do país, o Dia do Maçom. Por isso que é relevante essa data para todos nós e comemoramos, né? E torcemos muito, né, para que as coisas aconteçam como sempre nortearam, né, a política e os princípios do maçom, coadunando com a questão da moralidade e os problemas que passam o país nosso hoje, infelizmente. Também se inserindo, né, aos maçons,
o nosso gerente comercial, Paulo Almeida. Como é que o senhor presidente está vendo a chegada do nosso diretor comercial na loja maçônica, meu caro presidente? Paulo Almeida foi uma belíssima aquisição nessa loja. Hoje ele ocupa o cargo de orador, né, na gestão, faz parte da diretoria. Então é um maçom empenhado, engajado, né, é o perfil dele, viu? Orador. Exatamente. Tudo a ver, viu? Comunicador Paulo. Engajado aí com as causas da loja e da maçonaria em geral. Queremos agradecer a participação de vocês aqui, nosso diretor Paulo Almeida, o nosso Lúcio Oliveira, também contador, também maçom, Daniel Figueiredo, e ao nosso queridíssimo Tiago Cantolins, ele que é presidente da loja Obreiros da Fraternidade. A gente agradece a sua participação, presidente. Obrigado. Eu queria só finalizar a minha fala, né, parabenizando a todos os maçons e da nossa loja Obreiros da Fraternidade e das lojas co-irmãs que a gente tem na cidade, que é a loja Caridade e Sigilo, né? A loja 25 de dezembro também, né? Aqui na cidade nós temos as 3 lojas que representam a maçonaria aqui em Alagoinhas, temos loja em Iambupe também, temos loja em Esplanada, Entre Rios, né? Então parabenizar todos os maçons da região de Alagoinhas, do Brasil, da Bahia, né? Ok, um abraço aí para vocês, muitíssimo obrigado. 12h53.